Muito bem, vamos então para mais uma questão de prova de concurso. Hoje vamos fazer uma questão de certo ou errado. É uma questão da palavra se. Vamos ver como é que está o seu conhecimento? Opa! Julgue o item subsequente a respeito do emprego da palavra se. Precisa-se de livros, vendem-se 2 livros. A palavra se, em suas duas ocorrências, serve para indeterminar o agente da ação verbal? Item certo ou item errado? Não se precipite. Eu sei que você está estudando para concurso público, você conhece muito bem o estudo do se, você sabe que esses 2 sis são diferentes. Um deles é chamado de pronome apassivador e o outro é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Se você já sabe disso, talvez você seja tentado a marcar que o item está errado. Porque você pensa assim, bom, só um que é índice de indeterminação do sujeito, né? Então, está errado, porque disse que a palavra se, em suas duas ocorrências, serve para indeterminar o agente da ação verbal. Isso deve estar errado, vou marcar errado. Você sabe, né? Principalmente em provas tipo estilo CESP, em que tem questão certa e errada, você pode perder a sua vaga por essa precipitação. Vamos por partes. Pense comigo. O que é agente da ação verbal? É o termo que faz a ação do verbo. É isso que é agente da ação verbal. Não se assuste com esse nome. Agente da ação verbal é o termo que faz a ação do verbo. Então, você precisa saber se o verbo está na voz ativa ou na voz passiva. Na voz ativa, que é quando o sujeito faz a ação do verbo, logicamente que o agente da ação verbal é sempre o sujeito. Lógico, porque é ele que faz a ação do verbo. Então, o agente da ação verbal é a mesma coisa que sujeito na voz ativa. Na voz passiva do verbo, que é quando o sujeito não faz a ação do verbo, o agente da ação verbal não pode mais ser o sujeito, porque lá na voz passiva o sujeito não faz a ação do verbo. Então, na voz passiva, o agente da ação verbal é sempre o agente da passiva. Ok? A palavra se será chamada de pronome apassivador quando não houver resposta para a primeira pergunta do sujeito, a pergunta quem, mas houver resposta para a segunda pergunta do sujeito, a pergunta o quê? É o caso da frase 2. Acompanha comigo. Vendem-se 2 livros. Vendem-se 2 livros. Repara que eu pergunto primeiro quem é que vende. Quem é que vende? Aí eu não encontro a resposta, mas veja bem, tem alguém que vende, tem alguém que faz a ação do verbo. Existe o agente da ação verbal, mas eu não sei quem é, ok? Não sei quem é. Então, o que é que vende? Se eu perguntar o que é que essa pessoa vende, a resposta vai ser 2 livros. Repara que eu achei o sujeito. O sujeito não está indeterminado, mas o agente da ação verbal está indeterminado. Dá para ver bem isso quando você pergunta quem é que vende. Quando você pergunta quem é que vende, você não encontra a resposta. A resposta existe, mas você não encontra a resposta. Ok? Então, quando você pergunta quem é que vende, você não encontra a resposta, quer dizer que o agente da ação verbal está indeterminado. O que é que vende? Resposta é 2 livros. Você conclui que o se é pronome apassivador, mas, mesmo assim, o agente da ação verbal está indeterminado. Não vá confundir, o sujeito está aí, o sujeito é 2 livros, mas o agente, aquele que vende, você não conseguiu descobrir. Então, de fato, o agente da ação verbal está indeterminado na frase 2. A palavra se será chamada de índice de indeterminação do sujeito quando não houver resposta para a primeira pergunta do sujeito, que é a pergunta quem, nem para a segunda resposta, que é a pergunta o quê. É o caso da frase 1. Quando você diz precisa-se de livros, você pergunta quem é que precisa? Não sei. É para que existe
o agente da ação verbal. Tem alguém que precisa, você só não sabe quem é. Então, está indeterminado o agente da ação verbal. E você pergunta o que é que precisa? Essa resposta nem existe, porque a pergunta não existe, né? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Você sabe aí muito bem que de livros é objeto indireto. Então, você acaba concluindo que o sujeito está indeterminado. E é só saber que toda vez que o sujeito está indeterminado, a voz é ativa. O sujeito faz a ação do verbo. Realmente, o sujeito é o agente da ação verbal, mas ele está indeterminado. Então, perceba, pessoal, que mesmo o se sendo pronome apassivador, ele também faz com que o agente da ação verbal esteja indeterminado, sendo pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. E foi isso que a questão perguntou. A palavra se, em suas duas ocorrências, serve para indeterminar o agente da ação verbal? Sim, serve para indeterminar o agente da ação verbal. Item correto, é isso aí. Curta o vídeo se você gostou. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e divulgue para que mais e mais pessoas possam pegar essas dicas de português. Talvez não seja tão importante para você que já sabe tudo, mas de repente pode ajudar outras pessoas. Conto com seu apoio na divulgação. Valeu, até a próxima.